São 28 de abril, 16h14, e a apresentação do Felipe Fouque, que vai versar sobre a ética na fenomenologia de Russell e essas contribuições que ele vai fazer sobre a atuação do psicólogo nas intervenções assistidas. O Felipe Fouque é mestrando em psicologia, né, no programa de pós-graduação em psicologia da UFMA, e psicólogo clínico. Fouque, obrigado pelo aceite e a fala é sua. Jean, muito obrigado, né? Eu vou não me demorar nessa parte da apresentação. Como o Jean falou, meu nome é Felipe Fouque, né? Sou formado em psicologia lá pela UFMA, sou psicólogo clínico. Aí, finalizando algumas burocracias para conseguir pegar meu diploma de mestrado, né, Jean? Dissertação, graças a Deus, já defendida. E eu vim falar com vocês sobre um tema que ele tangenciou a minha pesquisa de mestrado praticamente inteira, tá? Então, no final das contas, minha pesquisa ela teve sempre essa preocupação de fundo ética. E eu vou começar uma pequena apresentação aqui de PowerPoint, tá? Simplesmente para servir como um guia e também porque eu trouxe algumas citações diretas, né, da obra de Russell que eu peguei como referência, especialmente para falar sobre ética, que são algumas lições de verão entre 1920 e 1924. E eu queria construir minha fala em cima disso, que é a própria fala do Russell, né, o que está escrito, propriamente dito pelo Russell em cima dessas obras, para que a gente consiga construir o pensamento dessa exposição que eu vim aqui fazer para vocês hoje. Tudo bem? Vou começar aqui a compartilhar minha tela. Eu imagino que agora vocês estejam conseguindo observar, né, a apresentação que eu realizei para este momento. Né? Tá ok, estamos vendo já. Maravilha. O título da apresentação que eu vim fazer para vocês hoje é Reflexões em torno da ética em Russell, né, e suas contribuições para a atuação do psicólogo nas intervenções assistidas por animais. Né? O que a gente vai ver nessa apresentação aqui hoje? Né? Eu separei essa apresentação em 4 momentos. O primeiro, a fundamentação racional e fenomenológica da necessidade do agir ético, né? E aí justamente tomando como base esses textos de 1920 e 1924, né? Estão localizados na Russelliana de número 37, tá? Para quem prefere se orientar a partir das Russellianas, a de número 37. Uma possibilidade de posicionamento frente à problemática da animalidade. A gente vai ver que a animalidade ela constitui um problema filosófico, né? Dos quais nós temos, via de regra, 2 grandes posições, ou a posição essencialista ou a posição gradualista. Né? A gente vai discutir um pouco mais à frente cada uma delas e entender, inclusive, como é que a fenomenologia de Russell, e aqui recorta também algumas obras, não só dele, mas também de Alice Bello, que vão falar sobre o que é possível pensar a respeito da animalidade partindo do referencial russelliano, né? E como é que Russell pode ajudar a gente a lidar com essa problemática filosófica, especialmente para trazer a questão do animal não humano, né, aqui se referindo especialmente quando eu falar de animal e tanto animais não humanos, para o campo de uma outra idade, né, a quem, e aí quando a gente recorrer esse primeiro ponto da apresentação, a quem a nossa postura ética deve necessariamente também se estender para, tá bom? E no final, eu vou explicitar, né, explicar um pouco de por que esse reconhecimento de uma extensão da ética para o campo dos animais não humanos, ela também é importante para o âmbito das intervenções assistidas por animais. Tá? Esse vai ser talvez o ponto mais curto da minha fala, até por conta do horário, e também para que eu possa fazer a correta elucidação do que seriam intervenções assistidas por animais, para quem não conhece, né, esse campo de prática. Em geral, eu começo minha fala por aqui, mas dessa vez eu decidi começar de fato pelaquela que é a fundamentação da ética em Russell, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a prática ética em Russell, né, como Barreira já anuncia para a gente, ela é transversal na obra de Russell, né? E aí eu fico muito feliz com a obra com a fala do Xavier, né, de ter ficado justamente após esse momento da fala do Xavier, do professor Xavier, por 2 motivos. Primeiro, porque ele fala justamente
de alguns temas sobre sentimentos que estão já presentes em investigações lógicas. E, de fato, até a temática da ética já está presente desde essa obra inaugural. Né? Investigações lógicas de tem, por exemplo, logo na página 42, né? O objetivo não é uma física, mas uma ética do pensar. A gente também tem, de modo geral, em Filosofia como Ciência de Rigor, né, de 1911, o que Russell chama de as consequências de uma ética naturalista, né, a consequência dessa ética naturalista nos vários campos de saber, né, tanto da psicologia como, por exemplo, da pedagogia e da estética também. E a gente também tem uma preocupação ética de fundo quando ele vai falar das crises da razão, né, e também das inadequações metodológicas. Aí nós temos a crise das ciências europeias e fenomenologia transcendental, a crise da humanidade europeia e a filosofia, né, e também renovação sobre problema e método como obras que abordam de maneira tangencial a preocupações que são de fundo ético. Tá? Porém, quais são os textos em que Russell vai se preocupar de maneira direta com a ética? Né? A gente tem algumas lições de Haley, de 1887, né? Ética e Filosofia do Direito. A gente tem lições entre 1902 e 1903, Problemas Fundamentais da Ética. E a gente tem lições sobre a ética e a teoria do valor, né, para os entre os anos de 1908 e 1914. Porém, né, além desses momentos em que há um debruçar do Russell sobre o campo da ética, a gente vai pegar justamente a Russelliana de número 37, né, que une essas obras, tanto Introdução à Ética quanto Problemas Fundamentais da Ética, né, que vão de 1920 a 1924. Publicado recentemente, a obra que eu tenho como referência é a edição espanhola, né, que foi publicada em 2020, né, pela editora Trota. Tá bom? Então, eu vou me situar especificamente nesse momento. Por quê? Porque existe uma diferença entre a ética em Rússia de 1914 para a ética em 1920. Não necessariamente uma diferença de ruptura, né, mas novos desenvolvimentos que é justamente o que eu vou começar a abordar agora, né, que é a passagem de uma ética formal para uma ética que ela é mais voltada para uma genética. Né? Ela tem uma maior preocupação histórica. Ela deixa de ser tão estática, que é justamente o que a gente vai começar a entender agora. Né? O que é que muda de 1914 para 1920? Né? 1914, esse período da ética formal, onde a gente tem uma validez ética mediante estabelecimento de leis idéticas axiológicas e práticas com possibilidades puras de um sujeito que valore e quer em geral. Né? Essa aqui é uma citação da Garcia, que faz justamente o prefácio dessa obra de Russell que eu estou pegando como referência, né? Introdução à Ética, lançado em 2020, né? Que é esse texto de 1920 e 1924. O que eu quero que vocês aprendam, né, de modo geral aqui, o que me é importante, para não ficar demorando lendo as citações, é que nesse momento Russell estava preocupado em estabelecer leis idéticas axiológicas e práticas com possibilidades puras. Né? Então a gente está preocupado com uma ética necessariamente formal, onde essa conduta ela estaria, de uma certa forma, já dada, como condutas adequadas para agir humano. Né? Então, o papel do fenomenólogo seria justamente evidenciar a estrutura a priori invariante da consciência, que é essa corrente unitária, né, das vivências intencionais, e adiante dessa vida, dessa evidenciação da estrutura invariável da consciência, de poder evidenciar os modos pelos quais essa razão é importante, né, situar isso, uma razão volitiva e valorativa, se integram na vida da consciência geral no correto agir ético. Aqui a gente tem uma proposição da ética, enquanto posta como sempre direcionada a um amor ao próximo. Né? O Russell vai falar de uma comunidade do amor, onde o fim último da ética seria exatamente esse aspecto mais formal, nos direcionando para um cuidado com o outro. Né? Em 1920 isso muda. Tá? Em 1920 não há uma ruptura, como eu falei, mas a gente parte e a gente sai das análises estáticas, né, que descobriam a estrutura da fundação dos atos volitivos, ou seja, os atos de vontade, sobre os atos valorativos, né? E aí justamente a gente tem aqui, como o professor Xavier falou muito bem, valorar é também ligado ao aspecto sentimental, tá? E desse aspecto sentimental sobre os atos cognitivos, né? A partir das análises genéticas, que começa a aparecer a partir de 1920, a gente tem uma preocupação em reconstituir a historicidade, né, do mundo circundante do eu pessoal. Então, a partir desse momento, a prerrogativa da ética em Russell, ela parte de uma perspectiva voltada nessa pessoalidade. Então, a ética ela assume um caráter mais pessoalístico.
né? Isso vai ser um ponto importante para a gente entender mais tarde, porque no final das contas a gente vai começar a entender que o problema da ética para Russell abordado a partir daqui tem a ver com a instituição dos atos de vontade e do querer e do sentir, né? Desse sujeito pessoal. Então há um eu pessoal, também é histórico, né? Só que a gente não cai no relativismo historicista, que Russell critica lá em 1911, não se cai nisso, inclusive a gente vai ver que Russell ele vai contra o ceticismo ético, mas a partir da adequação dos atos de querer, valorar e de sentir para os seus fins, é que a gente vai ter uma adequação ética, tá certo? E aí são sempre uma adequação de fundo, sim, racional, a gente tem que entender racional de uma maneira mais ampla e mais profunda do que a racionalidade natural científica, tá bom? E é justamente nessa adequação dos meios para os fins adequados que a gente estaria pensando na ética, não mais no sentido estático, mas no sentido mais genético a partir dessa vivência desse eu pessoal, tá bom? E aí, essa citação, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Tá, é justamente esses que são os pontos que eu gostaria que nós nos voltássemos nesse momento, tá? Ponto 1, e aqui uma citação do próprio Russell, né? É possível uma ética realmente científica assegurada praticamente contra todo ceticismo e que isso é possível como uma ciência, fundada fenomenologicamente da razão axiológica e prática, justamente uma das três razões que eu já vinha já discutindo na apresentação anterior, tá? Então, nós temos uma ética enquanto disciplina técnica do querer e do atuar, e a gente vai ver que, no final dos contos, a prerrogativa do Russell para uma vida ética seria sempre do querer, viver eticamente, do querer se dirigir para atos que sejam sempre bons, né? Então, a postura ética para o Russell, ela parte sempre de uma adequação do querer, do ato de querer ser ético, tá? De uma vontade em ser ético, de um sentir de maneira adequada com aquele momento, de um sentir que se destine, né, para os seus objetos intencionais de uma maneira adequada. A gente vai ver também o terceiro ponto, em que a ética justamente vai ser entendida como essa adequação das ações aos seus fins corretos e às leis normativas superiores, tá bom? E que Russell ele vai se opor ao ceticismo ético, né, na perspectiva de que não existiria uma possibilidade de pensar a ética, né, colocar a ética em dúvida. Ele vai se opor ao hedonismo, enquanto essa perspectiva de que o que motivaria a ética seria justamente a perspectiva de buscar sempre o prazer, né? Russell vai mostrar que existem erros em termos fenomenológicos grosseiros do ponto de vista do hedonismo que não poderiam conduzir o homem à ética, especialmente porque ele substituiria o fim, concretação, sempre pela perspectiva do prazer. Então, o Russell ele dá um exemplo, né? E eu acho que é um exemplo, inclusive, que ele dá nessa obra de 1920 e 24, que eu acho que ela é útil. Se eu falo que eu vou fazer uma viagem de trem para um lago, né, para aproveitar o lago, por hedonismo, o que eu estou buscando no final é o prazer que eu tenho ao visitar aquele lago. O que eu busco no via para o hedonismo é sempre a perspectiva dessa vivência do prazer. Na perspectiva de Russell, eu estou indo porque eu entendo que o lago é belo, né? Eu entendo que a minha relação com o lago é de aproveitar aquele momento do lago, porque o lago me proporciona uma vivência de um contato com a beleza, né? Um contato com o belo, e que esse belo ele é, portanto, verdadeiro. E é isso que eu busco na perspectiva celiana. Não o prazer que decorre dessa vivência, mas a experiência de contato com o verdadeiro e com o belo em si. Tá? E a gente tem, inclusive, uma interlocução muito interessante entre a ética e a estética nesse ponto. Russell busca isso desde Sócrates. Ele faz uma retomada histórica muito legal nessa obra, que é uma retomada que nós não vamos nos ater hoje, mas que eu indico a leitura aprofundamento para aqueles que tiverem condições. E ao naturalismo também é uma oposição, né? E aqui a gente tem que entender que o Russell trabalha dialogando, né, e se contraposicionando e se posicionando a respeito de duas escolas, né, o moralismo sentimental, que diria que as normas morais são decorrentes dos sentimentos que emergiam nos sujeitos a partir daquelas interações, e aí a gente cairia, obviamente, num certo naturalismo do agiético, né, que teria uma certa proximidade, inclusive, com o hedonismo, onde certo seria aquilo que faz com que as pessoas se sintam bem, e aí a gente iria sempre uma perspectiva que, no final das contas, seria biologicista, né, então naturalista de sim, de fato, e o moralismo de entendimento, que
que, em último caso, em último grau, né, nos levaria para uma perspectiva teológica, né, e que Russell ele acaba de uma maneira muito sutil falando, olha, é um caminho que seria possível, mas que nos colocaria em sérios problemas, porque, no final das contas, buscaria-se uma fundamentação da ética em algum momento não só teologicamente fundada, tá, para além dessa fundação teológica. E aí a gente tem, né, no final das contas, justamente isso que eu gostaria que nós começássemos a pensar, a ética pensada enquanto adequação da ação, da vontade e do sentir desse eu. Por isso, a importância de pegar esse momento de Russell de 1920 a 24, porque ele já começa a tratar da ética enquanto uma adequação desses atos, desse eu, né, aqui tratado como personalístico, né, e aí entendo que quando falo de personalístico, se a gente vai recorrer à obra Ideias 2 de Russell, a gente vai tratar sempre de um eu que está desperto nessa esfera espiritual, tá? Aos seus fins, né? Uma adequação correta entre meios e fins. E aí não se correria nenhum tipo de, para Russell, de maquiavelismo, né? Os meios não necessariamente justificariam os fins. Meios e fins têm que estar adequados com a direção dessa vontade, desse sentir e dessa ação em buscar sempre o bem. Tá? E aqui algumas citações diretas para poder, mais uma vez, sustentar e, melhor do que sustentar, explicitar, né, a ideia que eu estou querendo passar para vocês da ética em Russell, trabalhar nesse momento. Tá? Compreender o estreito nexo motivacional entre querer e desejar, entre valorar, entre as demais posições emotivas e estados anímicos de todos os tipos, também estes, e com frequência de modo acentuado, são eticamente aprovados e reprovados. Ou seja, tanto querer quanto desejar, quanto valorar, a partir das posições anímicas, né, emotivas e estados anímicos. E aí o Xavier também falou, né, de quando se alegra, se vê o mundo com essa aura cor-de-rosa, né, isso também deve ser levado em conta, mas eles são eticamente aprovados e reprovados. Então, percebe, ele não rompe com a posição da ética formal. Existe sempre o posicionamento ético daquela ação ser aprovada ou não, né, ou ser neutra. Existe a possibilidade também da ação ética ser neutra, Russell traz isso, né, ele fala, inclusive, que as ações dos animais são eticamente neutras, mas existe essa possibilidade de ser dada, aprovado ou reprovado. O que ele vai fazer em 1920 é justamente para uma análise genética, né, dessa ética. E a unidade da tarefa do fim, que atravessa a unidade da vida humana, na forma ética da exigência absoluta do dever, tem uma relação essencial com a unidade da personalidade, na medida em que é a personalidade que no querer quer, no atuar, atua, e na medida em que suas propriedades características condicionam, de modo manifesto e conforme a experiência, conjuntamente as direções da vontade. Né? Então, no final das contas, a gente vai ver que a vontade, a volitividade, no papel do querer, da ética para Russell, tem um papel fundamental, que a gente vai ver mais tarde, é justamente para esse do querer, né, ser bom. E aí, para isso, e aí aqui a gente entra nesse ponto, que eu não vou me demorar, eu vou apenas ler esse período da segunda citação, né? Portanto, inclui o eu quero ser uma pessoa eticamente boa, uma pessoa da qual surgem apenas atos dirigidos ao bem e que são sempre justos possíveis, né? Os mais justos possíveis. Essa é o ímpeto, tá? Do querer russeliano. Então, percebamos que nós estamos até aqui. Eu vou já trazer uma citação de Garcia, que ela faz uma síntese bem legal, mas eu queria que até nesse momento nós aprendêssemos 3 pontos. Primeiro, contra o ceticismo ético, então a ética existe, é possível sim valorar se as ações, as vontades e os sentimentos eles estão eticamente aprovados, no sentido de como eles se dirigem para os seus fins, né? E aqui para o Russell toda ação ela é dirigida a uma certa finalidade, quando a gente tenta valorar ela eticamente. Inclusive um ponto interessante, que não está apontado aqui, mas a ética para Russell ela seria paralela à lógica, né? Enquanto a lógica seria essa ciência do correto pensar, a ética seria uma ciência técnica, né, do correto agir. O segundo ponto é que nós temos um caráter de uma preocupação personalística, né, afinal de contas, esse querer, esse sentir e esse agir, eles são sempre referentes a uma pessoa, né? E o terceiro ponto é exatamente que a gente tem na vontade de querer ser ético, um ponto fundamental da ética russeliana. Então, para agir eticamente, é preciso sim primeiro dirigir-se para o bem. Jean, você quer falar alguma coisa? Tá, eu achei que eu tinha escutado sua voz aqui. Tudo bem. Seguindo, né? E aqui nós temos 3 pontos. A letra A acabou sendo deletada quando eu fiz a
quando eu copiei esse trecho, mas 3 pontos que a Garcia traz para a gente começar a se posicionar mediante a prerrogativa da ética russelliana. Né? Primeiro, que a ética, antes de tudo, a pessoa compreendida como substrato de habitualidade do querer, desejar e valorar, né? E aqui a gente tem até um retorno para a teoria da mônada em Russell, que ele trabalha lá nas meditações cartesianas, né, em 1928, posteriormente publicado em 31. A gente tem que a ética não coincide com a filosofia moral, né? Pois isso significaria que o dever de exigência absoluta da razão prática se limitaria ao amor ao próximo, com o fim último de toda ação. E nesse momento, até 1914, nós tínhamos uma determinada conformidade, tá? Uma determinada identidade entre a filosofia moral e o pensamento da ética. Tanto é que chega um determinado momento falando sobre a obra de 1914, que Garcia fala justamente isso, que até 1914, quando a gente trata da ética de um ponto de vista mais estático, né, essa seria a finalidade ética. Né? Ela não é abandonada, mas ela começa a ser direcionada para uma filosofia da moral. No fim, esse é o ponto que fundamentalmente nos interessa, né? Na medida que nossos juízos éticos não se referem apenas aos indivíduos, mas também à comunidade, a ética não é apenas individual, mas também social. Por que esse ponto é o ponto ao qual eu quero, nesse momento, me abraçar, tá? Me apegar um pouco mais? Porque quando a gente entende que a ética ela tem que ser de alguma forma dirigida para o outro, né? Ao outro, quando eu vejo que a adequação dos atos, do querer, de sentir, eles dizem respeito a uma vida que ela é também cultural e comunitária, eu entendo que o pensar e refletir sobre a ética, ela diz respeito sobre quem eu posso entender como esse outro, tá? Isso é fundamental, porque no final das contas a prerrogativa está dessa discussão que eu quero primeiro fomentar os animais, eles podem ser vistos como outros ou não? Porque hoje nós falamos de um direito dos animais, né? É um campo novo no direito. Antigamente não havia essa preocupação, essa prerrogativa. Então, nós somos capazes de reconhecer uma autoridade na constituição dessa animalidade nos demais animais ou não? Né? Porque se nós os reconhecemos enquanto outros, e aí nós temos e vamos entender qual é a posição da fenomenologia russelliana acerca disso, nós deveríamos também, de alguma forma, estender um compromisso ético também para com eles. Certo? Isso aqui eu trouxe a título de curiosidade, tá bom? E aí inclusive um artigo onde a Corelk, né, não sei se eu pronuncio o nome dela corretamente, mas ela vai inclusive falar sobre crença, que nós temos um artigo em que ela trata uma correlação entre crença e a ética em Russell. Tá? E aqui eu queria trazer duas perspectivas. Tá? Onde é que a crença se relaciona com a ética? Porque precisa primeiro que haja a crença de que é possível ser uma pessoa boa, né? E aí isso é possível perseverar na vontade de ser bom, se a certeza de que essa decisão e esta meta podem ser realizadas, né? Quando a autora traz esse trecho, ela se posiciona especialmente falando sobre a perspectiva da crença de que é possível ser, sim, uma pessoa ética, que é possível, sim, agir de maneira eticamente aprovada. Tá? E aí esse é outro ponto, e que eu acho fundamental, mas que eu trouxe a título de curiosidade também, é que a experiência especial da exigência ética é chamada por Russell também de afecção absoluta, que precede e dispensa legitimação racional. Qual que é a importância disso? É porque a gente consegue perceber que as pessoas em geral, né, elas são empurradas, compelidas a agir de maneira ética. Mesmo aquelas pessoas que estão, de alguma forma, agindo de maneira natural, elas conseguem ter, ou até mesmo numa posição ingênua, né, elas conseguem ter uma noção de um direcionamento de perceber se aquilo eticamente é válido ou não. Tá? Essa afecção absoluta, ela é, para Russell, anterior a uma legitimação racional. Contudo, né, e isso é importante colocar, por outro lado, a descoberta da exigência ética absoluta, como que unicamente dá sentido à vida pessoal, ao mesmo tempo, também a justificação da crença, e torna esta racionalmente exigida. Né? Ou seja, enquanto está em posição ingênua e que existe uma certa afecção absoluta que torna evidente uma certa estrutura do que seria o agir corretamente do agir ético, quando a gente começa a refletir sobre a perspectiva de que existe uma exigência ética absoluta, a gente começa a entender que essa crença, né, que é o que dirige e dá sentido à vida pessoal, ela começa a exigir uma justificação racional. Tá bom? 2 pontos que eu gostaria de trabalhar ainda sobre a ética
para não me demorar tanto, podemos ir para o próximo ponto. É muito legal porque Russell, ele é muitas vezes compreendido como um racionalista, e de fato, né, ele vê na racionalidade, não na racionalidade natural, mas ele vê na racionalidade o telos humano. Isso está dito, inclusive, na crise de 1936. Porém, né, quando vamos trabalhar com ética, nós vemos que o sentir, especificamente, ele tem um papel importante, assim como valorar, assim como uma outra classe de atos que tradicionalmente são entendidos, né, como opostos a essa racionalidade. E com Russell a gente vai ver que, na verdade, a situação não se trata tanto desse jogo de oposição. Tá? O Xavier ali deu um exemplo lá da uma concepção do Ortega y Gasset que aparentemente haveria, né, uma certa oposição entre sentir e a razão. Né? Aqui a configuração seria de modo diferente. Mas enfim, essa é uma curiosidade. Quando a gente fala de animalidade, né, a gente tem uma dupla tese, tá? A gente tem a posição gradualista e a posição essencialista. O que é que cada uma diz? A gradualista diz que, na verdade, não existe uma diferença essencial entre os homens e os animais, apenas gradações diferentes de certas habilidades, certos níveis cognitivos, domínio de comunicação, domínio de linguagem, domínio de níveis culturais e por aí vai. A posição essencialista não. Né? A posição essencialista diz que existe, de fato, uma diferença fundamental entre o ser humano e as demais espécies, né? Apesar de que não existe necessariamente, quando a gente vai ver os autores que são essencialistas, uma unidade no que seria essa diferença. Para alguns, né, a diferença seria, por exemplo, a questão de linguagem. Para outros, seria algo com uma razão. Para outros, seria o caráter autobiográfico do ser humano, e por aí vai. Parece uma pergunta besta atualmente, parece uma pergunta um pouco sem sentido, perguntar o que faz ser humano um ser humano, mas eu vou trazer algumas problemáticas para que a gente possa começar a refletir sobre isso. Né? E por que é importante que a gente tenha uma reflexão muito clara sobre os problemas e tentar determinar o que é o ser humano? Porque a gente tem um tratamento desigual com os demais animais. Né? Então, se a gente consegue entender por que os humanos merecem determinados tratamentos e os animais não, a gente tem que, primeiramente, justificar o que seria esse ser humano. E o que estaria por trás, qual seria uma justificativa racional para que a humanidade pudesse ter um tratamento diferenciado. Né? Porque, no final das contas, a problemática da ética é essa. Afinal de contas, por que um Estado mais forte, por exemplo, ele teria ou não teria o direito de invadir e subjugar um Estado mais fraco? Por que uma pessoa mais forte não deveria usar essa força para subjugar o fraco? Esses são âmbitos que estão relacionados com a perspectiva da ética. Né? E é justamente o problema que nos implica com os animais. Por que nós, com nossa racionalidade, com domínio técnico, deveríamos ou não deveríamos utilizar os animais da forma como nós quiséssemos e ao nosso agrado? Né? Percebamos que, no perspectiva hedonista, a posição é que não, deveria se usar porque seria uma fonte de prazer. Né? É claro que é agradável comer um pedaço de filé mignon. Porém, a perspectiva russeliana da ética que nós já tivemos conta anteriormente nos aponta que a direção não seria essa. Né? Mas, enfim, quero adentrar um pouco mais nessas perspectivas para que nós possamos nos debruçar sobre algumas problemáticas, né, a mais. E aqui, o primeiro momento é justamente falar sobre o problema da animalidade. Perguntar sobre o que é o ser humano e tentar identificar o que é o ser humano hoje parece óbvio, né? Mas em determinado momento da história não foi. E aí nós temos que lembrar que quando havia os casos de discriminação racial, né, e as teorias das raças, o que haveria naquele momento é justamente uma gradação onde se empurraria certas etnias, certos traços étnicos a uma posição e um lugar de maior animalidade e menor humanidade. Né? E aí eles não seriam vistos necessariamente como humanos, não seriam vistos como um tipo de um humano inferior. Então haveria uma discriminação racial que aponta essa dificuldade de compreender o que é de fato humano e o que não é humano. Né? Um outro caso, esse aqui eu trouxe mais a título de curiosidade, porque é um caso engraçado, é que houve um jurista inglês, né, James Burnet, que no século XVIII fez uma viagem à Malásia. Ele volta falando de uma série de seres humanos que ele encontrou na floresta, né, e que os nativos daquela região chamavam de homens da floresta grande, e que
exerciam comércio, estabeleciam uma certa relação de troca com os nativos, e que moravam no topo das árvores daquela região, né? E eu vou mostrar uma foto para vocês desse homem, de quem James Burnet, né, que era um juiz do século XVIII, chegou de volta na Inglaterra narrando sobre. A foto dele está aqui, né? Esse aqui é o orangotango, e orangotango himalaia significa justamente homem da floresta grande, né? Então, essa divisão do que seria humanidade ou não, ela fica um pouco mais perdida, né? Linneu, que propôs a taxonomia, por exemplo, ela chega a falar que o Descartes trouxe a teoria do animal enquanto máquina, né? Enquanto autômato, porque ele nunca teve contato com macaco. Porque se ele tivesse contato com qualquer símio, ele veria a semelhança que há, né? E não iria fazer uma proposição tão ingênua nesse ponto. Mas eu pego esse exemplo que é claramente um exemplo que ele é um pouco risível, né, que é um pouco engraçado, para evidenciar que, na verdade, nem sempre essa linha entre o que era o ser humano e o que eram os demais animais esteve tão explícita, tá? Foi tão nítida assim. O que nos leva a crer também que talvez a biologia tivesse que ter descoberto a fenomenologia um pouco mais cedo, né? Mas aí nós chegamos nesse ponto, o problema da humanidade. Qual seria a condição necessária para que se possa tratar os outros animais de modo mais ético, né? O que os outros animais deveriam ter para se aproximar de repente de uma humanidade, para que nós dispensássemos um caráter mais, uma conduta mais ética a eles, ou melhor dizendo, o que nós deveríamos reconhecer nos outros animais para que nós começássemos a tratar eles de um modo mais ético, né? E agora nós vamos para a primeira tese, né? A tese gradualista, que eu já explicitei anteriormente, que é de que os animais não atingirão o nosso mesmo nível de desenvolvimento em determinados aspectos, né, linguísticos, comunicacionais, cognitivos, etc. Qual é o problema da tese gradualista? O problema da tese gradualista é que, se nós assumimos que os animais não desenvolverão determinado nível de linguagem, por exemplo, e que isso seria um marco para determinar se eles são ou não tratados como seres humanos, nós temos alguns outros animais, né, que não necessariamente seriam Homo sapiens e que tinham um determinado nível de linguagem, né? O linguista Daniel Everett, por exemplo, ele aponta que a linguagem, na verdade, teria surgido com Homo erectus, né? O Homo neanderthalensis, nessa perspectiva, ele deveria ter um certo domínio de linguagem também. Se eles existissem atualmente, hoje em dia, eles deveriam ter direitos? Ou o fato de eles não terem a linguagem no mesmo nível que a gente colocariam eles numa situação em que esse direito seria negado, né? Qual seria o crivo, o marco necessário, o nível de desenvolvimento suficiente dessas características linguísticas ou cognitivas para que nós pudéssemos considerá-los como seres de direitos ou não? Vitor Javeiron, né? Garoto lobo, menino lobo, tratado por Itard, que na França foi encontrado na floresta em situação de negligência, né, extrema, que não falava, ninguém sabe ao certo como sobreviveu, mimetizava o comportamento dos animais com que ele tinha convivido, então andava sobre os 4 membros, não tinha condições de desenvolvimento linguístico, cognição provavelmente muito debilitada por da falta de estimulação durante a infância. Ele provavelmente teria menos condições linguísticas naquele momento que ele foi encontrado do que um chimpanzé, né? Criado em condições artificiais que dominam um pouco de linguagem de sinais, por exemplo. E que, inclusive, tem capacidade de um certo uso instrumental de certos objetos. O que Heidegger diria que seria uma pobreza de mundo, né? Mas isso entra num outro ponto. Vitor, naquele momento, como ele foi nomeado, ele seria menos humano do que um chimpanzé, porque ele teria menos condição de domínio linguístico, intelectual do que um chimpanzé? E a gente ainda tem um caso mais extremo, que são casos das deficiências. Nós temos seres humanos que não têm condições, por questões muitas vezes fisiológicas, de ter um desempenho linguístico e cognitivo adequado, né, do que seria o tipicamente assumido por ser humano, que estaria numa condição de anormalidade, né? E nós temos casos de deficiências intelectuais bastante severas. Por que nós conseguimos estender o tratamento ético para esses seres humanos, mas nós não estendemos esse tratamento ético para animais que também têm um nível inferior de cognição e linguagem? Né? O que é que norteia essa diferença? É que nós encontramos
a fragilidade da tese gradualista, né? Inclusive, o Edgar Morin ele vai trazer, né, que nos animais você percebe, inclusive, de maneira muito complexa, comportamentos simbólicos, né, rituais, de namoro, de cooperação, de advertência, de ameaças, de missão, de amizade e brincadeira. Perceba, não é uma perspectiva de antropologizar esse lugar dos animais e o que seria esse comportamento simbólico ou não. Mas seria necessariamente reconhecer que não existe, muitas das vezes, uma diferença entre a conduta humana e a conduta animal em determinados pontos. E que nós deveríamos começar a reconhecer também um certo caráter de socialização deles. E aqui nós temos uma provocação do Tim Ingold, né, que é um antropólogo que trabalha com essa temática, que é justamente a perspectiva de que, ok, se o que subsidia o nosso lugar, né, de dominância acerca das espécies é justamente uma possibilidade de desenvolvimento linguístico, cognitivo e de deliberações racionais, quer dizer que então, se nós encontrássemos com uma outra espécie alienígena que fosse no futuro, nós conseguíssemos estimular, por exemplo, as outras espécies como chimpanzés e golfinhos a ter o mesmo nível cognitivo e linguístico que o nosso, nós deveríamos começar a considerar eles também como seres e sujeitos de direito, né? E aí nos coloca em uma outra perspectiva. Se nós temos no nosso lugar de poder de uso e abuso pautado na prerrogativa de que nós temos certas competências que os outros não têm, quer dizer que em algum momento, se nós tivéssemos contato, né, com uma civilização que tivesse um potencial cognitivo muito acima do nosso, que nós nunca conseguiríamos atingir, isso justificaria a nossa exploração por parte deles? Isso justificaria que nós deveríamos servi-los? Porque nós nunca alcançaríamos, hipoteticamente, esse nível de desenvolvimento? Né? São teses que a gente vê a fragilidade, né, da tese gradualista de modo geral, inclusive de revelar, né, esse forte caráter, esse forte desvio etnocêntrico que a tese gradualista tem. Tá bom? Ok. Trouxe aqui a tese gradualista e o problema dele. Se a tese gradualista, por um lado, reconhece essas instâncias como linguagem e cognição dos animais, ela vê que o domínio, ela abre margem para que entendamos que o domínio humano sobre os demais animais se dê justamente pelo fato de que os animais não alcançariam esse mesmo nível, né? Porém, nós vemos que nós temos seres humanos que também não alcançarão esses níveis, né? Inclusive ficarão aquém de muitos animais, e nem por isso nós dispensamos tratamento ético quando nós lidamos com essas pessoas. E aqui nós encontramos a fragilidade dessa tese. A gente vai voltar para ela em breve. Tá? Qual é a tese essencialista? E aqui eu tenho que falar, inclusive, já de antemão, que a fenomenologia ela propõe um determinado nível de essencialismo. Tá? Ela propõe uma certa essencialidade nessa tese. Tá? Quando a gente vai começar a entender justamente a animalidade do ponto de vista fenomenológico. Porém, a gente vai tratar desse essencialismo nesse primeiro momento, entendendo que existiria uma diferença essencial entre o ser humano e esses demais animais. Né? Travou? Pronto, foi. Então, quais são os problemas da tese essencialista? Primeiro é que não há um consenso sobre o que seria isso, que separaria o homem dos demais animais. Né? O Derrida e o Ingold citam algumas justificativas que foram dadas, né? Do animal enquanto ser político, do homem enquanto ser político, de linguagem, autobiográfico, de cultura ou racional. Tá? Esse é o primeiro problema. No final das contas, se há uma diferença essencial, que essencialidade seria essa? Né? A gente vai ver com Russell que seria a dimensão espiritual. Mas a gente chega já lá. O maior problema dessa tese é que anula a animalidade humana como se subvertisse de cultura, eliminando da sua constituição natural, ciências humanas e ciências naturais, conforme Ingold narra, né? O que é que eu quero trazer com esse ponto bem aqui? O maior problema dessa tese não é tanto entender que existe um aspecto essencial no ser humano, mas é que ela traz como oposição a perspectiva de humanidade e de animalidade, né? Tanto é que as ciências humanas são justamente essas ciências que, de alguma forma, teriam algum nível de conexão com esses aspectos que estão no tópico 1, que seriam marcadamente humanos, né? Então, linguagens, né? Ciências humanas, filosofia, ciências humanas, psicologia, né? Como se nós pudéssemos falar de uma psicologia da animalidade, mas também ciências humanas. Enquanto as ciências naturais estariam ligadas justamente
nesse campo de poder estudar aquilo que é próprio da animalidade. Então, o maior problema dessa tese é que, via de regra, quando se traz um autor com essa perspectiva essencialista, ele não consegue fazer, com êxito, a correta associação entre a perspectiva de que existe uma animalidade humana, de que o animal é constituído, a partir também de estruturas que são animais, de ânima, né, como nós veremos com o Russell mais tarde, no que diz respeito a uma constituição corpórea e psicofísica, da cultura. Né? Para a visão essencialista, é como se a cultura ela desnaturalizasse o humano. Né? Ela desanimalizasse o humano. E o que nós queremos pontuar aqui é que, na verdade, isso não acontece. Cultura e animalidade, elas caminham juntas, né? No modo de ser humano. E aí tem uma outra crítica muito importante. O homem não se distingue o homem não se... Perdão, eu escrevi... porque eu coloquei em pergunta, né? O homem não se distingue dos demais animais, do mesmo modo que o leão também não se distingue. Qual é o ponto aqui? Do mesmo jeito que o homem, enquanto espécie, ele é único, mediante as demais espécies, cada outra espécie também poderia usar o mesmo argumento. O leão também é único e sui generis, né? O leão também é único, se a gente for comparar ele com os demais animais. Então, o problema da essencialidade, ela também seria aplicável tomando como ponto de vista a centralidade de outras espécies. Tá? E aí a gente tem essa compreensão da cultura como elemento contrário à animalidade, né? E aí eu trago, inclusive, não quero contar isso agora do Ringgold, não quero ir para a tese do Morin, que é justamente a perspectiva de que, e aí o que eu vou simplificar, tá? Para não perder tanto tempo lendo. Mas o Morin ele defende de que é próprio de todo organismo vivo organizar o próprio meio de um modo em que seja ecologicamente mais viável para aquela existência, né? Então, todo animal, todo ser vivo, na verdade, nem só o animal, mas todo ser vivo, as plantas também fariam isso, organizariam o meio, né, se relacionariam com o mundo de uma maneira a tentar tornar aquele ambiente mais próprio. A cultura, independente das várias manifestações culturais diferentes, né, mas o sentido da cultura na humanidade seria algo próprio, seria algo próximo a isso, seria uma tentativa de atuar dentro desse ecossistema, de tornar o ambiente mais amigável, mais habitável para o ser humano. Só que a cultura, então, ela seria não algo que vai contra a animalidade, mas algo que caminha junto, né, com essa perspectiva desse ambiente natural, né? E aí, por exemplo, essa parte da citação acho que é válida utilizar. Quer isso dizer que a dependência e independência ecológica do homem se encontram em 2 graus sobrepostos e interdependentes, que são do ecossistema social e do ecossistema natural. Fato este que só agora se começa a descobrir. A tese do Morin, nesse ponto, ela está em coerência com a tese do Russell, quando a gente vai entender que não é algo que some, não é que essa animalidade ela vai ser tirada do homem. Não é que esse ecossistema natural, ele para a gente não faz mais sentido porque nós podemos criar uma artificialidade, mas é que ela é também constitutiva. Aí o problema da tese essencialista é que quando ela aponta para esse caráter de definição essencial, ela esquece, né, desse lugar constitutivo do homem como também animalidade, tá? E que o Darwin pauta tanto. E agora a gente vai entrar finalmente no Russell, né, com a posição que é a posição russeliana sobre os problemas usuais da postura essencialista e gradualista. O primeiro ponto é a postura essencialista e gradualista ela existe porque existe de fato uma diferença entre homens e demais animais. Isso para a fenomenologia está dado de maneira muito tranquila e muito evidente. É apodítico que existe uma diferenciação. Tá? E aí o Russell ele consegue, de uma maneira muito clara, explicitar qual é essa diferenciação. E dizer que o homem ele é sim constituído de modo da natureza animal. Tem ideias 2 do Russell, né? No capítulo em que ele vai falar justamente sobre a constituição da natureza animal no homem, inclusive. Ele fala do homem e fala também dos demais animais, né? E, após esse capítulo, ele vai começar a falar da constituição do mundo espiritual. Né? Então, são capítulos diferentes que vão tratar de âmbitos de constituição da experiência humana, né, da vivência humana e da corporeidade humana, em 2 níveis. O nível animal, e aqui nós vamos entender ânima como anímico, tá? Então o animal seria assim dotado de alma, por exemplo, mas não seria dotado de espírito. E aí nós vamos entender que a alma deve estar vinculada
realmente com o respectivo corpo humano ou animal, ressaltando que o animal deve sim ter alma, né? E se falta alma, nós temos matéria morta. O corpo, por outro lado, não pode faltar. Então, nós temos agora 2 pontos fundamentais. A perspectiva de que existe uma corporeidade no homem e no animal, que é uma natureza comum, né? Então, a natureza animalística ela estaria ligada justamente com essa natureza que diz respeito ao corpóreo e também ao anímico, né? E aí, também os animais seria, por exemplo, possível pensar uma corrência o conceito de vivência de corrente de vivências, né? Porque o Russell ele vai falar que o conceito de alma propriamente dita coincide de algum modo, né, com o conceito de vivências de corrente de vivências. E aqui eu dou mais um exemplo de como o Russell ele reconhece, do ponto de vista da animalidade, não só essa perspectiva do corpo, mas também da alma enquanto anímico, né? Onde ele diz que ele vê o gato, né? E que o vê em sentido geral. E que o que se fala dele, o se ver dele em qualquer parte dessa maneira. O gato também é visto e no ver é experimentado sua existência com a existência desse animal gato. O gato está aí, em pessoa, e justo como coisa física, aí está um corpo que possui uma textura física, estesiológica, né? Estesiologia é o estudo das sensações. Assim mesmo, o corpo é experimentado como o corpo de uma alma, né? Reconhecendo justamente esse caráter anímico e, portanto, de um fluxo de vivências no âmbito da animalidade, né? Que é um campo comum para o humano e para os demais animais. Esse aqui é um autor que ele vai fazer essa leitura sobre o que seria o Painter, né? Sobre o que seria a perspectiva da animalidade dentro do Russell. Eu quero só pontuar que, no final das contas, ele vai recorrer também ao Ideias 2 para dizer que ele encontra, né, no Russell uma certa perspectiva de um determinado personalismo dentro dos animais, apesar de que essa personalidade ela seria, em uma última instância, propriamente do humano, né? Ela estaria ligada a essa dimensão espiritual, histórica, e que nos colocaria em um local de diferença dos demais animais. Tá? Trouxe mesmo a título de curiosidade. Isso aqui é um pouco mais interessante, né? Porque nesse ponto aqui é o ponto que eu consigo responder, no final das contas, a terceira pergunta. A terceira pergunta que eu trouxe nesse trabalho, né? Ok, o que é que nós já temos até aqui? Já falamos um pouco sobre a ética, e que a ética, no final das contas, deveria ser dirigida também a uma coletividade. Nós entendemos que, para a fenomenologia, existe uma diferença essencial, mas existe um ponto em comum, né? Que é justamente a perspectiva de que ambos são seres. Nós temos corpos formados psiquicamente, né, orientados psicicamente, corpos anímicos, corpos com alma, e que, do mesmo modo, também operam os animais, apesar deles não terem essa dimensão espiritual como os humanos têm. Por que é interessante voltarmos para a perspectiva do corpo? Porque a partir do reconhecimento desse corpo do animal e do caráter anímico dessa existência, a gente consegue entender que pode existir um certo pareamento, né? E que, portanto, é possível perceber uma certa entropatia. E a Alice Bellow vai falar sobre isso, né? Ela fala exatamente sobre essa perspectiva de uma possibilidade entropática com os animais. Isso nós percebemos imediatamente. No entanto, podemos estabelecer com um gato ou com um cachorro uma relação também entropática. Sabemos que ele vive em nível psíquico, fato que você já tinha falado lá no 10.2, que nós também temos. Se o gato mia, percebemos que ele está pedindo alguma coisa, que ele tem fome ou sente alguma dor. Este captar é entropatia, pois também possuímos o nível psíquico. Mais do que isso, fazemos um grande esforço com os animais domésticos e tentamos interpretá-los. O mesmo esforço fazemos com a criança pequenina, que ainda não pode falar. E aqui nós temos um lugar comum entre a animalidade e as crianças, né, como esse lugar de uma não linguagem, mas que a partir do corpo é possível sim pensar numa relação entropática, né? E que é justamente a perspectiva do reconhecimento desse corpo e do reconhecimento dessa condição anímica que nós vamos começar a perceber que o animal ele é assim, senciente, né? Então aqui está uma prova fenomenologicamente fundada da senciência animal, né? Se a gente retornar as coisas mesmo à própria experiência do gato que mia pedindo alguma coisa ou que sente fome e dor, enquanto prerrogativa para que nós possamos tentar proporcionar para os animais, ou pelo menos deveríamos tentar proporcionar para os animais, uma vida melhor, já que eles também seriam sencientes, portanto também seriam capazes de sentir. Eles também são dotados de certa sensibilidade.
Um ponto interessante, né? A Lisbelo, isso aqui está numa analecta russeliana, tá bom, gente? A Lisbelo, ela vem falar no volume 6 da Russeliana, aparece uma referência explícita à constituição psíquica dos animais, em comparação com o mundo humano. Não vou entrar nesse ponto, tá? Mas é interessante que nós percebamos que isso talvez seja um ponto de investigação posterior interessante para a fenomenologia, tá? Porque nós temos sempre essa dificuldade de pensar, e outros autores colocam isso, né? O Thomas Nagel coloca essa dificuldade, o Heidegger pensa sobre isso também, e muitas vezes nós tratamos como se o Russo não tivesse pensado sobre isso, só que o Russo pensa e como é que seria a vivência de um animal, né? Ele pensa como é que seria constituído o mundo a partir de determinadas animalidades. E isso está posto para Lisbelo, que situa isso na Russeliana de volume 6. Né? Vale a pena, de repente, um retorno? Ficam aí perspectivas para se pensar enquanto viés de uma orientação de pesquisa futura. Né? E aqui chegamos no ponto principal, né? Para que a gente possa, em breve, chegar nas IAs. O animal, enquanto anímico, então também capaz de vivenciador, por exemplo, né? Eu coloco ele numa situação de outra idade. A dimensão do corpo anímico disponível no mundo primordial, né? Ou seja, nesse mundo que é transcendentalmente reduzido e onde o corpo do outro ele se evidencia para mim enquanto de alguma forma semelhante, portanto paralelo, e aí nós temos um emparelhamento, né? Ao meu, nos permite sentir certa entropatia, tá? De ter entropatia errado, mas tudo bem. E que, portanto, sustentaria uma possibilidade de uma preocupação entropática, né? E, portanto, também ética em relação com os animais. Eu vou trazer daqui a pouco alguns trechos, alguns recortes das meditações em que o Russo ele fala, né, sobre a perspectiva do corpo animal posto nessa vivência. Tá? A compreensão da vivência do outro enquanto vinculação, daquele que já falei sobre isso, né? E aí eu retomo das estéticas de Russo no Sapiens Individual, primeiro tópico que nós vimos na apresentação de hoje, apresentado por Garcia. Tá? Um recorte aqui das meditações hoje vai se falar da perspectiva do animal. Né? Dessa maneira, fazemos inicialmente abstrações daquilo que confere aos animais e aos homens seu caráter específico de seres viventes, e, por assim dizer, em alguma medida pessoais. Depois, todas as determinações do mundo fenomenal, que, por seu sentido, remetem a outros, com maiores sujeitos, e que, em consequência, os pressupõem. É o caso, por exemplo, do... Um ponto bem aqui. É perceber primeiro que o Russo ele não exclui os animais, né, enquanto seres viventes que vão estar presentes no nosso mundo primordial e que, em alguma medida, né, possuem caras específicos que apontam uma certa pessoalidade, né, em algumas medidas pessoais. E esse segundo ponto talvez seja mais interessante, né, também retirado das meditações cartesianas, né, da quinta meditação especificamente, onde ele vai falar que o animal, né, ele constitui para o ser humano um caso de uma variante anormal da minha humanidade, ou seja, ele é um caso fora da norma, justamente porque o aparato corporal dele, né, psicofísico, é diferente. Mas, né, eles são apenas, como eu posso dizer, eles são sempre modificações intencionais. Só que não é porque eles são um caso fora da norma, assim como o daltônico, no exemplo que o Russo traz também nesse trecho, não nesse recorte, mas como o Russo também traz nesse momento da obra, assim como o daltônico também é uma alteração da norma. Né? Assim como o daltônico, uma pessoa que tem uma composição corporal diferente, um deficiente, ele constitui uma variação, uma normalidade, uma variação da norma que é estabelecida no meu ser de referência no meu corpo. Se a gente fosse para o olhar do animal, o humano também seria uma alteração desse que seria a norma. Tá? Então, nós podemos pensar nessa perspectiva de uma intersubjetividade ou de uma entropatia, mas entendendo sempre que a configuração da constituição corporal do animal é diferente. Tá? Ela vai ser sempre uma alteração. Ela nunca vai ser dada da mesma maneira que os outros seriam dados. Tá bom? Como as intervenções assistidas se beneficiam dessa discussão? Tá? Gente, para quem não conhece o que é intervenção assistida por animais, a intervenção assistida por animais seria uma prática, tá? Que é multidisciplinar, então não é só o psicólogo que faz, médicos também podem se valer delas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
em que a gente insere, né, dentro do processo, algum animal não humano, para que a partir daquela intervenção, para que a partir daquela interação entre a pessoa que está sendo atendida, né, a pessoa que vai ser beneficiada pela interação, e o animal, ocorra algum ganho terapêutico para aquele ser humano, tá certo? E é uma prática que tem aumentado muito, uma prática que tem se difundido muito, tem ganhado um certo holofote, tem se aumentado um certo holofote, e tem se aumentado o interesse de produção científica nesse campo. Só que por que é uma área que ela necessariamente seria e é beneficiada, né, a partir dessa discussão que nós temos feito do ponto de vista da ética russeliana? O primeiro ponto é porque é uma área em que nós ainda observamos uma certa objetificação do animal. O animal ainda adquire um certo caráter objetal e instrumental, onde é visto como um meio para um fim. Qual o fim? A terapêutica daquele ser humano. Então, nós temos na literatura científica, e eu trouxe aqui o exemplo de Bransford, né, posições e casos em que o animal é colocado no local objetal. Tá? E aí nós temos a perspectiva que o Bransford, por exemplo, sugere, né, que a intervenção assistida com coelhos seria interessante porque com as crianças, porque é fácil substituir o coelho quando o coelho falece, né? E aí as crianças não notariam a diferença entre o coelho que estava vivo e o coelho que foi substituído. Isso demonstra o caráter instrumental que aquele coelho tem, né? Não se prioriza o vínculo daquele coelho, mas sim a perspectiva de que o que importa é o papel que aquele coelho tem durante a intervenção. Tá? Outro ganho seria justamente a gente começar a evidenciar que o animal, enquanto outro, né, enquanto um corpo psicofísico que sofre, que tem vivência de dor, ele também tem que ter o seu bem-estar preservado durante a intervenção. Tá? Esse é um tema um pouco mais tranquilo de tratar e de versar sobre esse campo, porque, enfim, as publicações atuais elas têm se preocupado também com isso. Só que a dimensão de pensar a ética russeliana e de pensar o animal enquanto também dotado de uma corporeidade, né, como a gente viu a partir do IDEAS 2, ele abre essa possibilidade, tá, de a gente identificar o ser humano, o animal como também senciente, portanto, também digno de uma preocupação com o seu bem-estar. Perceber o corpo do animal como sendo de manifestação imediata e de evidenciação do estado daquele animal, tá? Isso aqui é um ponto que a fenomenologia, de modo geral, traz, porque o que acontece? Por mais que, e aí isso já não é mais tão tranquilo, por mais que seja relativamente comum que a literatura sobre as intervenções assistidas se preocupe com o bem-estar do animal, esse bem-estar é visto sempre de um ponto de vista naturalizado. Tá? Por naturalizado, né, é sempre bom lembrar o conceito que Russell traz de naturalismo, que é a crença de que tudo que existe está dentro do reino natural, ou seja, é material e ocupa espaço e tem uma temporalidade, né? Ou seja, o bem-estar desses animais ele tem sido, na literatura, de uma certa forma naturalizado. Então, se faz medições com instrumentos, se verifica cortisol, se verifica certos sinais fisiológicos, mas muitas vezes não se respeita uma coisa que a Zilka Mano faz, por exemplo, não se respeita a disponibilidade daquele animal em permanecer ou não na intervenção, né? Via de regra, o que se faz? Diferente da autora, se desensibiliza aquele animal e coloca ele para atuar independente dele querer ou não estar naquela posição, né? Então, não se está atento para a manifestação imediata de evidenciando aquele corpo, daquele animal, como ele se manifesta. Se olha, para o outro lado, os aspectos naturalizados, né? Então, a gente vai observar, na verdade, a produção, né, mainstream, via de regra, ela prioriza justamente os aspectos mais objetificáveis, tá? Eles não têm abertura para perceber, na grande maioria, isso, né, que é evidenciado que a fenomenologia tudo preza, que é a coisa em si mesma. Está manifestada ali que o animal não quer estar presente. Está manifestada ali que o animal está com fome. Isso fica de alguma forma ocultado, a maior parte das vezes, tá bom? E é justamente, né, o quarto ponto se conecta com o terceiro, que é refletir sobre o bem-estar animal, estabelecendo outros modos de cuidado que não sejam naturalizados, tá bom? E aí fazer a complementação desse terceiro ponto. Por fim, né, uma última citação do Russell, ainda em coerência com a posição de 1914, mas também presente nesses textos mais tardios, de 1920 a 1924, né?
que a pergunta pela correção absoluta prática, uma decisão da vontade enquanto absoluta devida, pode acreditar-se apenas no seu fim final, ou seja, o último. O que determina todo atuar tem o título de amor ao próximo. Né? Então, agir eticamente mediante os animais seria reconhecer a necessidade de próximo e agir para eles de uma forma que a finalidade fosse sempre um amor destinado para estes outros seres que compartilham esse mundo conosco. Tá bom? Gente, por aqui eu dou encerrado minha fala. Né? Espero que tenha sido proveitosa. Agradeço o tempo e a paciência de vocês. E estou aberto para eventuais perguntas e considerações, críticas, sugestões e o que mais vier.